Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, O Líder Legal. O líder legal que iremos falar na live de hoje não se refere a um líder populista, a um líder bonzinho, aquele que participa das festinhas junto com os funcionários. Longe disso. Eu me refiro a um profissional justo, honesto e que trabalha dentro da lei. Durante toda a minha jornada treinando empresas, eu nunca vi uma prosperar com líderes bonzinhos. Vamos ver, sob o ponto de vista jurídico, a definição de legal. Conforme vocês estão vendo aí na imagem, relacionado com o direito, com as normas sociais, que buscam expressar ou alcançar um ideal justo, mantendo e regulando a vida em sociedade, segundo as normas e regras impostas pelo direito legal, ato jurídico. Vamos ver agora o que é assédio moral. Vamos trabalhar hoje, nessa live, falando sobre o líder legal, o assédio moral. Depois a gente entra nos aspectos de liderança. Vamos para a imagem. Assédio moral. De acordo com o artigo 203 do Código Penal, é coagir moralmente um empregado no ambiente de trabalho através de atos ou expressões que tenham por objetivo atingir a dignidade ou criar condições de trabalho humilhante ou degradantes, abusando da autoridade conferida pela posição hierárquica, pena de detenção de 1 a 2 anos e multa. Algo me chama a atenção nesse texto da lei. Quando a gente fala de lei, é muito importante você captar o que nós chamamos de o espírito da lei, o que o legislador quis dizer. E tem uma palavrinha aí no meio que me chama a atenção. Eu vou ler todo o texto e assim eu chego nessa palavra, fica mais fácil a compreensão. Vamos para o texto. Coagir moralmente empregado no ambiente de trabalho, através de atos ou expressões, agora sim me chama a atenção, que tenham por objetivo, essa palavra eu grifei, vocês estão vendo que ela está em outra cor, que tenham por objetivo atingir a dignidade ou criar condições de trabalho humilhante ou degradantes, abusando da autoridade conferida pela posição hierárquica. O que me chama a atenção é a palavra que tenham por objetivo. Então, caracteriza-se assédio moral aquilo que tem por objetivo. Quando esse gerente, esse chefe, esse encarregado, ele tem por objetivo atingir a dignidade ou criar condições de trabalho humilhante ou degradante. Agora, também é importante considerar o seguinte: é provar se você teve ou não teve esse objetivo. Aí já é outra questão. Bem, 69% dos empregados, eles se demitem da gerência, não da empresa. Por que que isso acontece? Gente, é por falta de habilidade de liderança. Muitas vezes, o assédio moral também acontece por falta de habilidade de liderança. Veja esse slide que eu estou mostrando para vocês, que é fonte da revista Exame, que é o lado oculto da crise gerencial. Porque a crise gerencial, porque existe uma crise gerencial no mundo. Até eu lancei um CD alguns anos atrás com o seguinte título: O fim do gerente, o nascimento do líder, onde eu dizia que os gerentes estão morrendo, líderes estão surgindo, estão nascendo. Vamos ver o porquê dessa crise gerencial. 43% dos funcionários
desconhece os objetivos da empresa. 67% não veem oportunidades de promoção. 60% sentem desmotivação e se acomodam. 48% não têm autonomia decisória. 54% não sentem estímulo para criticar. 67% acham que ganham pouco. 54% demitiriam seus atuais chefes. Fonte Revista Exame. Quero dizer para vocês que isso não é assédio moral. Isso é uma crise gerencial. Por falta de quê? Falta de habilidade de liderança, falta de um programa de gestão de recursos humanos, um programa de gestão de pessoas. É falta disso. Então não vamos confundir isso daí com a questão de assédio moral. Isso não tem nada a ver com assédio moral. Agora eu quero mostrar para vocês, através desse slide a seguir, algumas situações em que é considerado assédio moral. Vamos lá. Dar instruções confusas e imprecisas. Essas instruções confusas e imprecisas, elas podem ser intencional, não estou aqui para julgar nenhuma situação, isso não me compete, ou elas podem ser em virtude da falta de conhecimento da pessoa, mas é considerado assédio moral. O outro é atribuir erros imaginários. A pessoa imagina que aquele funcionário fez alguma coisa e começa, esse gerente, esse chefe, esse encarregado, começa a atribuir, a acusá-la de ter feito, de ter cometido um determinado erro. Isso sim é assédio moral. Ignorar a presença de funcionários na presença de outros. Ignorar a presença de funcionário na presença de outros. É quando tem um grupo, né, você cumprimenta algumas pessoas, tal, né, e estou dando um exemplo. E aquela pessoa você não cumprimenta, você ignora. Isso é assédio moral, por quê? Você está discriminando. Fazer crítica em público, também considerado assédio moral, fazer crítica em público. Muitas vezes, algumas pessoas que têm função de liderança, elas conseguem ser agressivas em público. Então isso é considerado assédio moral. Na realidade, isso é falta de quê? De inteligência emocional, é falta de gestão de recursos humanos, sobrecarregar o funcionário de trabalhos. A pessoa somente sobrecarrega aquela pessoa. Isso é considerado assédio moral. Aí eu tenho até uma história, um caso interessante de uma pessoa que eu atendi. Ela veio reclamar para mim do seu gerente. Porque ela dizia, ele só pede para mim, ele só pede para mim, ele só pede para mim. Os outros ficam aí de boa e eu fico me lascando aqui, né? A pessoa usou esse termo. Eu falei, olha, você parou para pensar por que ele faz isso? Ah, não sei. Eu falei, olha, ele faz isso porque ele confia muito no seu trabalho. Ele sabe que você vai e faz bem feito. E realmente isso é verdade, era verdade na história que eu estou contando. Ele confiava muito nessa pessoa. E só que ela estava entendendo, e estava entendendo totalmente o contrário, estava sobrecarregando porque não gostava dela. Só que o ato desse gerente sobrecarregar essa pessoa é uma falta de habilidade de liderança. Por que ele não desenvolve também o resto da equipe? Então, por isso é considerado assédio moral. Impor horários injustificados. Eu já vi alguns casos assim acontecendo há muitos anos atrás, de gerentes que ficavam mudando o horário da pessoa para judiar da pessoa. E horário injustificado. Tipo assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Além de ser uma falta de habilidade de liderança, isso é considerado assédio moral. Agora, se o trabalhador concorda com a mudança de horário e é bom para ambas as partes, maravilha, excelente.
Esse é o objetivo. Fazer circular boatos maldosos, calúnias sobre a pessoa. Além de ser um ato muito feio, isso é assédio moral. Forçar demissão é considerado assédio moral. Veja bem, eu já vi muito essa frase e ela é verdadeira, tá? Olha, a pessoa pediu para entrar, ela agora pede para sair. Só que não é assim que as coisas acontecem. Se você deixa na sua empresa uma pessoa insatisfeita, uma pessoa que quer sair, ela quer ser demitida, você acha que ela vai trabalhar bem? Se você trabalha com atendimento ao cliente, essa pessoa deve atender no mínimo 100 clientes por dia. Ela vai tratar mal essas pessoas, esses clientes. E esses clientes, no mínimo, contarão para mais 20 outros clientes a respeito do péssimo atendimento daquele lugar. Porque o cliente ele não vai dizer assim, olha, aquela funcionária assim, 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 me trata mal, ela não sabe atender, mas os outros são bons. Não. Geralmente o cliente fala generalizando. Por isso, gente, eu não vejo nenhuma vantagem em forçar uma demissão. Considerando também que essa pessoa que está insatisfeita, ela vai desmotivar outros bons funcionários. Ela vai virar a laranjinha podre, que é aquela história que todos nós conhecemos. Uma laranja podre na caixa apodrece todas as demais laranjas. Então é bom conversar, ter um diálogo aberto com a pessoa, ver o que é possível fazer, né? Olha, eu não posso fazer a demissão nesse momento por esse motivo, né? Mas a partir do mês tal nós podemos negociar. Pronto, mas eu preciso que você continue trabalhando bem como você sempre trabalhou. Fica mais fácil. Agora, quando começa a fazer aquele jogo, forçar a demissão, colocar a pessoa em serviços que não tem nada a ver com a função dela, o serviço que ela não gosta, ou que não sabe fazer, e depois você cobra injustamente, isso é considerado assédio moral, sim. Não lhe atribuir tarefas. Não lhe atribuir tarefas é quando joga a pessoa num canto e deixa ela lá. Ela fica sem função. Não é atribuir nenhuma tarefa a ela. Agredir preferencialmente quando está a sós com o assediado. Isso é assédio moral. Só que tem que provar também, né? Tanto ela tem que provar, como você tem que provar que não fez. Entendeu? Mas agredir, preferencialmente quando está a sós com o assediado, é considerado assédio moral, sim. E isso é bastante humilhante, gente. É uma coisa bastante humilhante para o assediado, não para o assediador. Para o assediado, eu estou falando. Não faça isso com as pessoas. Proibir os colegas de falar ou almoçar com a pessoa também é considerado um assédio moral. Você está discriminando a pessoa. Ok? Vamos então agora para o perfil do agressor, do assediador. Ele tem senso grandioso da própria importância. Ele não tem a menor empatia. O que é empatia, Laerte? É a habilidade de se colocar no lugar das outras pessoas. É absorvido por fantasias de sucesso ilimitados. Se acha o xerife do universo. Também de poder, viu, gente? Ele tem um senso de poder muito grande dentro dele. Acredita ser especial e singular, ou seja, ele é o único. Inveja muitas vezes os outros. Geralmente o assediador tem inveja de outras pessoas. Tem excessiva necessidade de ser admirado. Explora o outro nas relações interpessoais. O que é relação interpessoal? É aquela relação ou aquela comunicação de você para com os outros. Geralmente, quando a gente fala de assédio moral, algumas pessoas que têm função de liderança, elas ficam anestesiadas. Ficam com medo de falar com os funcionários. Sabe o que acontece? Acontece algo terrível.
A empresa vira uma bagunça. Cada um faz o que quer. Faltam, não traz justificativa, atende mal o cliente, faltam respeito com a gerência, não organizam o setor, não cuidam, não zelam dos equipamentos da empresa. Eu fiz um trabalho alguns anos atrás numa empresa em que um gerente novo que chegou, que era administrativo, ele não era operacional, ele não era um homem de campo, ele simplesmente proibiu todos os gerentes e encarregados de chamar a atenção dos funcionários, de aplicar uma advertência quando eles não trouxessem uma justificativa para aquela falta. E isso, gente, está de acordo com a lei. Ele proibiu isso. Por quê? Ele achava que todos os funcionários eram bonzinhos. Sabe o que aconteceu? Virou uma bagunça. Quero dizer uma coisa para você que está me assistindo. Você pode aplicar uma advertência. Você pode aplicar uma suspensão. Você pode efetuar uma demissão. Mas o que você não pode é faltar respeito para com a pessoa. Existem técnicas para isso. E eu já passei essas técnicas em algumas lives anteriores aí. Existe técnica para chamar a atenção de uma pessoa. Não precisa ser agressivo, não precisa humilhar a pessoa. Aplica um PNP. O que é PNP? Positivo, negativo, positivo. Você começa positivo, falando de uma qualidade da pessoa. Depois você fala do erro, que é o negativo, que é o N. P é o positivo, o N é o negativo. Fala do erro. E você termina positivo de novo, desafiando-a para melhorar. E se aplicar um PNP? Então você pode aplicar um PNP até mesmo ao efetuar uma demissão. Amor não é um sentimento. Amor é um comportamento. Não adianta você ter o seu coração cheio de amor se você não expressa isso para as pessoas. Na hora de uma demissão, vou dar um exemplo. Olha, eu gosto muito de você. Estou muito triste em demiti-la. Mas eu preciso fazer em virtude dessa falta grave que você cometeu. Você está agindo com amor. E aconselhe a pessoa, outra empresa que você for, por favor, não cometa esse erro. Porque você é trabalhador, você é uma boa pessoa, porque eu gosto muito de você, e etc. A pessoa sai da empresa e ela não fica com raiva de você. É por isso que eu falei, 69% das pessoas não se demitem da empresa, se demitem é da liderança, se demitem é da gerência, tá? Eu vou mostrar nesse quadro agora a diferença entre conflitos saudáveis e situações de assédio moral, para que isso possa ir clarificando a sua mente. Vamos ver aí a imagem. Vamos lá, conflitos saudáveis. Alguns conflitos, gente, dentro da empresa, são conflitos saudáveis. Nem tudo é assédio moral. Tudo agora é assédio moral. Ninguém pode mais falar, não pode mais orientar, não pode aplicar nem mesmo uma advertência que vira assédio. Não, não é assédio moral. Perdão. Nem sempre as coisas são é uma assédio moral. Não. Então vamos ver aí essa tabela que vai clarificar a sua mente. Regras, conflitos saudáveis, regras e tarefas claras. Quando você tem regras e tarefas claras, você passa a ter conflitos saudáveis. Vou dar um exemplo bem simples disso aí. Jamais contrate uma pessoa, deixe ela começar a trabalhar, sem antes ela passar por um processo de integração, onde você mostra os regulamentos internos da empresa, você explica cada item. Quando existem regras, elas são claras, os conflitos são menores. Assédio moral, vamos ver aqui. Regras ambíguas, ou seja, o que é uma regra ambígua? Aquela regra que não é clara, a pessoa não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Para que as regras não sejam, elas devem ser escritas de maneira clara e devem ser comunicadas de maneira mais clara ainda. Relações em que, olha, vamos aqui o conflitos saudáveis, tá bem? Relações em que há
colaboração. Quando há colaboração nas relações, mesmo as pessoas sendo diferentes e respeitando as diferenças, isso é trabalho em equipe, tá? Então, são conflitos saudáveis. Agora, vamos para o assédio moral. Comportamento sem colaboração, comportamento com boicote é onde não existe o trabalho de equipe, onde não existe a união. Em diversas empresas onde eu trabalho, geralmente eu costumo aplicar jogos de equipe, onde as pessoas aprendem através desses jogos a importância um do outro. Vamos para o próximo, de conflitos saudáveis. Objetivos comuns e compartilhados. Isso também é trabalho de equipe, né? Quando você tem um objetivo comum. E quando esse objetivo, ele é claro, ele é informado, ele é compartilhado. Assédio moral. Falta de previsão. Não faz previsão de nada. Ainda por cima cobra. Vamos para o próximo. Organização saudável, que é um conflito saudável, né? Quando você tem uma organização saudável. E o assédio moral? São relações interpessoais ambíguas. Relação interpessoal é aquela relação de você para com os outros. Ambíguas. Tudo aquilo que você fala, nada é claro. Você tem sempre existe sempre um duplo sentido nisso. Aí fica terrível trabalhar numa empresa dessa. As pessoas se sentem inseguras. O próximo. Conflitos e confrontos ocasionais. Isso são conflitos saudáveis, tá? Olha, vou repetir. Conflitos e confrontos saudáveis. Eu sempre falo, gente, nos meus treinamentos de liderança. As ideias podem brigar. As pessoas, jamais. As pessoas confundem ideias com o pessoal. Aí sim, aí vira assédio moral. Então as ideias podem brigar, as pessoas jamais. Me lembra muito quando eu jogava futebol, às vezes, né? O jogo ficava um pouco violento, ficava um pouco quente, mas quando acabava o jogo, o que a gente fazia? O que as pessoas fazem até hoje, os que jogam futebol? Se abraçam, se confraternizam, acabou. Tá certo? Então, gente, conflitos e confrontos ocasionais. Isso é bom. Por quê? Porque as pessoas crescem. O que pode brigar são as ideias, jamais as pessoas. Então é deixar o orgulho de lado. Por que só a sua ideia tem que ser aceita? Não, coloque os prós e os contras. Tá certo? Então vamos aqui para o assédio moral. Ações sem éticas e de larga duração. Ou seja, não tem respeito pelas pessoas, é quando a pessoa, um não respeita o outro, não tem respeito pelas palavras que você fala, tá bem? Vamos para o próximo aí de conflitos saudáveis. Conflitos e discussões abertas. Conflitos e discussões abertas. Deve ser aberto, as coisas devem ser claras. Como eu falei anteriormente, as ideias podem brigar as pessoas jamais, tá bem? Aí o assédio moral, o que é? Ações encobertas e negação de conflito. Sabe quando as pessoas nunca deixam claro aquilo que quer, qual a política da empresa, o que o diretor quer, qual a situação da empresa naquele momento. Então são ações encobertas. E negação de conflitos. É quando você nega que não existe um conflito. Quando você nega que não existe um conflito, não tem como resolver esse conflito. Porque é uma negação, está sendo camuflado. São conflitos camuflados, não é isso? Outro conflito saudável aí, ó. Comunicação sincera e honesta. Infelizmente, no atual momento em que nós vivemos nesse mundo, tem muitas pessoas aí que elas não aceitam mais a honestidade. Se ofendem com a honestidade. Gente,
Onde existe a honestidade, existe caminhos. Onde existe mentiras, não existe caminho. Então não adianta ficar camuflando as coisas, fingindo que o problema não existe. Se o problema existe, você vai resolver através de uma comunicação sincera e honesta, sem ser agressivo, sem ser ofensivo. Não precisa disso, tá bem? Como eu falei, as ideias podem brigar, as pessoas jamais. Então, cada pessoa que está sentada numa mesa de reunião ou no campo de trabalho, ela tem que ter maturidade suficiente para entender que as ideias podem brigar, as pessoas jamais. A pessoa pode ter uma ideia diferente da sua e ela está defendendo o ponto de vista dela. De repente ela está certa ou pode estar errada. Mas quando há respeito, não há esse tipo de conflito doentio que gera o assédio moral. Então vamos lá, no assédio moral, o que gera, né? É a comunicação indireta e evasiva. Ou seja, a comunicação é indireta, a comunicação não é clara, a pessoa fala e não está nem aí, e ela fala e pica a mula, não chama a responsabilidade para cima de si. Conflitos saudáveis. Estratégias abertas e francas. Quando você tem uma estratégia aberta, você deixa tudo claro para a pessoa o que você quer. Lembre-se, as pessoas são inteligentes. Eu digo para você, meu amigo, que está me assistindo agora, nós nunca tivemos uma geração de pessoas tão inteligentes quanto a geração atual. E o assédio moral? São estratégias equivocadas, estratégias confusas. Então isso é bastante grave, tá bem? Então eu fiz essa tabelinha aí para você ver a diferença entre conflitos saudáveis e situações de assédio moral. São situações, tá bem? Para que possa ficar claro na sua cabeça. Senão, de repente, você vai fazer como aquela empresa que eu falei. Todo mundo começou a deixar rolar e virou uma festa. E o prejuízo foi enorme. E eu tive um trabalho incrível, eu tive um trabalho penoso para consertar isso daí. Bom, agora você sabe que pode melhorar isso, utilizando diversas técnicas e orientações que passei em lives anteriores, tá bom? Se você é inscrito no canal, está fácil, tá bem? Se você não é inscrito no canal, vá lá, se inscreva no canal, verifica as lives anteriores, nós falamos bastante sobre liderança, tá bem? Faça isso, está muito fácil agora, tá bom? Como se impor enquanto líder para os seus funcionários. É muito importante isso. Ô Laerte, como é que eu posso fazer? Como que eu posso me impor sem ser arrogante, sem ser agressivo? Então vamos lá, fiz uma outra tabelinha para te ajudar e vou estar mostrando aí. Então acompanhe comigo, tá bem? Fique conectado, não desvie sua atenção. Vamos comigo aí, tá bom? Firmeza. Como impor-se diante de insultos no trabalho. Na palavra diante aí veio uma coisa curiosa, né? Faltou o izinho aí, faltou o i. Tá dante o trabalho, tá bom? Então vamos lá. Firmeza. Como se impor diante de insultos no trabalho? Por que eu estou falando isso? Por quê? Nós sabemos que muitas vezes o funcionário provoca a liderança. Ele insulta a liderança. E se a liderança não estiver preparada, ela vai cair nessa armadilha. Para que você não caia nessa armadilha, eu preparei essa tabelinha para você, tá bem? Então vamos lá, bem simples. O primeiro é postura. Mantenha as costas eretas e os ombros baixos e abertos. Então a primeira coisa que nós vamos trabalhar é postura. E nós sabemos que na comunicação a postura tem 57% de importância numa comunicação boa, numa boa comunicação. 57%, tá bem? Então você vai manter as costas retas e os ombros baixos e abertos, tá bem? Postura, primeira coisa. Quero que você se visualize dessa maneira.
Imaginou você mantendo as costas retas e os ombros baixos e abertos? Excelente. Vamos para o próximo passo agora? Contato visual. Olhe nos olhos do agressor em situações desagradáveis. Então, quando esse agressor estiver falando com você, olhe nos olhos dele. Mas tome muito cuidado a maneira que você olha. Por quê? Nós falamos mais com os olhos do que com a boca. Não adianta você falar com a boca para a pessoa ter calma se os seus olhos estão fuzilando a pessoa. Então toma cuidado. Por quê? Porque a pessoa sente. Ela sente. Você está falando uma coisa, mas você está olhando para ela, fuzilando a tua energia, a sua vibração está dizendo outra coisa e ela está sentindo isso daí. Então você com certeza não vai ter uma boa comunicação. Então, vou recapitular. Vamos lá. Mantenha uma postura adequada, tá bem? Costas retas, ombros baixos e aberto. Postura. Se viu com essa postura? Agora você vai se ver olhando nos olhos dessa pessoa, com um olhar sereno, um olhar calmo, procurando ver, além das palavras, o que ela está tentando te falar. Perfeito? Vamos para o próximo passo. O próximo passo é o equilíbrio. Seja amável, mas não demonstre submissão, tá? Ser amável não é você ter que chamar a atenção de uma pessoa, você está pedindo perdão para ela, me desculpe, me perdoa, eu não queria fazer isso, tal, né? Não, gente, mantenha o equilíbrio. E eu sei de pessoas também que na hora que ela vai chamar a atenção de um funcionário, o que ela faz? Olha, não sou eu, tá? É o fulano, é o Beltrano. Isso não é atitude de líder. Um líder, acima de tudo, tem que ter caráter, ele tem que ter coragem, tá bem? Então vamos lá, postura adequada, contato visual e o equilíbrio. Seja amável, mas não demonstre submissão e muito menos medo. Tá claro isso para você? Para mim tá. Vamos para o próximo. Clareza. Prefira usar frases mais curtas e simples. Tenha clareza naquilo que você fala. Seja objetivo. Se a pessoa não entendeu, você procure dar detalhes. Mas também não precisa você ficar se alongando, contando história. Não, seja claro naquilo que você quer. Clareza. E prefira usar frases mais curtas e simples. Um bom comunicador, ele se comunica de maneira simples e não falando difícil, né? Até eu quero contar uma pequena historinha para vocês, né? Isso que o Rui Barbosa chegou na casa dele, né? E ele encontrou um ladrão roubando as galinhas, né, dele. Ele parou na frente do ladrão e disse: "Como ousas ultrajar os umbrais de minha residência para afanares os meus galináceos? Porém, se estiveres fazendo por mera ignorância, perdoar-te-ei. Mas se estiveres fazendo para ultrajar a minha alta presopopeia, pisar-te-ei com os meus matacões em sua massa cefálica e resumir-te-ei aos catumbais cadavéricos." O ladrão olhou assustado para Rui Barbosa e disse: "Mas como é que é, doutor? Vou levar a galinha ou não vou?" Ou seja, o ladrão não entendeu nada do que ele falou. E o que ele disse? Ele disse o seguinte: como que você tem a ousadia de invadir minha casa para roubar minhas galinhas? Se você estiver fazendo isso porque você não sabe que é crime ou porque está passando necessidade, tudo bem. Mas se você estiver fazendo isso para me prejudicar, eu vou esmagar o teu crânio até a morte com os meus sapatos. Foi isso que ele disse. Vamos para o próximo aí. Alto valor. Alto valor. Não ria. Não zombe dos seus defeitos. Quando a pessoa comete uma falha, você não vai chamar a atenção dela rindo, satirizando, fazendo uma piadinha. Não ria. Trabalhe o alto valor, tá bem? Então vamos recapitular. Olha, postura correta, contato visual, mantenha o equilíbrio, seja claro e trabalhe o alto valor. Respeite a pessoa. E por último, a reciprocidade. Reciprocidade. Trate os colegas como você
deseja ser tratado. Simples de tudo. Então, mais uma vez, eu quero recapitular. Na hora, olha, como você vai manter a firmeza diante dos insultos no trabalho? Então, primeiro você vai manter a postura, um contato visual, um equilíbrio, clareza, alto valor e reciprocidade. Tá claro, gente? Ok, muito bom. Para ser um bom líder, você precisa ser humilde e ter muita disciplina. O que você prefere? Viver a dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Lembre-se, a dor do arrependimento pesa toneladas. Vamos ver agora a diferença entre um chefe e um líder. Por quê? Se você for líder, você vai diminuir esses conflitos. Se você for líder, você jamais vai praticar assédio moral. Então vamos ver a diferença do chefe e do líder. O chefe está aí na imagem, estou mostrando para vocês, gente, a imagem aí. O chefe está acima de todos. Então ele se coloca no pedestal lá em cima, ele está acima de todo mundo. Então ele olha de cima para baixo. E o líder? O líder, gente, ele não está acima. Ele está ao lado de todos. Por isso ele é um líder. Ele está ao lado e não acima. O chefe manda. O líder conduz. O líder conduz as pessoas para o sucesso. O chefe usa o poder. E o líder faz uso da boa vontade, porque o líder, ele é um influenciador de pessoas. Ele não precisa do poder. Ele não precisa. O chefe, ele gera medo. E o líder inspira entusiasmo. O que é entusiasmo? Essa palavra vem do latim, que significa ter Deus dentro de si. Uma pessoa que tem Deus dentro de si é uma pessoa cheia de fé, uma pessoa cheia de confiança. Ela acredita que tudo aquilo que ela fizer vai dar certo, vai ter sucesso, vai ser uma maravilha, vai ser incrível. O chefe coloca a culpa pelas falhas. O líder corrige as falhas. Qual é o objetivo diante de uma falha? Gente, é corrigir. Não é você achar culpados, como eu sempre falo. Não adianta você ficar caçando bruxas. Enquanto você caça bruxas e fica penalizando, somente pensando em penalizando, somente ficar pensando em penalizar as pessoas, o problema permanece e você cria um clima horrível dentro da empresa. O verdadeiro líder é aquele que corrige as falhas e a empresa continua andando e as pessoas aprendem com os erros. O chefe sabe como é feito, ele sabe. E o líder? Ele mostra como é feito. Saber como é feito, gente, é uma coisa. Agora, você mostrar como é feito é outra coisa. Isso me lembra um professor de matemática que eu tive. Eu tive um professor de matemática, o cara era pós-graduado em matemática. O cara era um gênio. Ele sabia muito, mas sabia muito mesmo. Mas ele sabia somente para ele. Ele não sabia passar para os alunos aquilo que ele sabia. Portanto, ele não era um bom professor. Mas todo mundo elogiava ele e ele se achava. Mas ele não era, ele era um péssimo professor. Um bom matemático, sabia muito, mas ele não sabia passar. No ano seguinte, veio um outro professor. Esse estava ainda estudando matemática, não tinha se formado ainda. Gente, ele não tinha nem a metade do conhecimento do primeiro professor. Mas curioso é que nós entendemos, ele falava a nossa língua, ele era didático, ele era pedagógico, ele era andragógico, ele era maravilhoso ao ensinar.
A gente entendia o porquê daquele doisinho ali, significava ao quadrado, porquê daquela vírgula, o que significava aquele ponto, aquele xizinho, numa equação do primeiro grau, do segundo grau, numa inequação, equação, entendeu? Era um professor que sabia explicar, ele explicava com simplicidade, falando a nossa língua. Então, o segundo professor, podemos considerá-lo um líder. O primeiro professor, um perfil de chefe. O chefe usa as pessoas. Isso é triste. Usa as pessoas para atingir os seus objetivos, os seus sonhos, porque ele só pensa nele. O líder não. O líder desenvolve as pessoas. Por quê? Porque as pessoas crescem junto com ele. Um líder é aquele que forma outros líderes. O líder é aquele que faz com que as pessoas sonhem. O líder é aquele que motiva as pessoas. O líder é aquele que dá motivo para que as pessoas tenham a ação que ele quer. O líder faz as pessoas enxergar um futuro maravilhoso. O líder faz as pessoas acreditarem em si. O líder ajuda. Um líder, se for preciso, ele pega na mão. O chefe comanda. O líder pergunta. Sabe por quê? Porque o líder, ele é um coach. E uma das infinitas ferramentas de um coach é fazer perguntas. É claro que ser coach não é somente fazer perguntas, mas é uma ferramenta poderosa, porque quando você faz pergunta, você ativa a mente das pessoas. Você ajuda as pessoas a encontrarem as verdades que estão dentro de si. Aprenda a fazer perguntas. Bem, agora, nós estamos chegando ao final, e eu quero dizer o seguinte, você não tem que ser grande para começar. Mas você tem que começar para ser grande. Começa a ser líder. Ame as pessoas, respeite as pessoas, seja um líder. Ser um líder, gente, não é ser bonzinho, não é ser refém de funcionário, é ter as regras claras e você aplicar essas regras, mas aplicar com amor, é você respeitar as pessoas. Torne-se um grande líder. Por hoje, vamos ficando por aqui. Aqui, Laerte Cordeiro, eu sou o seu coach. Gratidão.